Olá, seja bem-vindo a mais um módulo do curso de Conferente de Carga e Descarga. Vamos falar um pouquinho hoje sobre avarias. O exame de avarias é necessário para o apontamento de responsabilidades. A existência de avarias é constatada por meio da análise da disposição da carga, observando-se se as embalagens ou proteções estão intactas e invioláveis, ou contenham sinais evidentes de quebra, umidade, estar amassada e etc. A conferência de volumes é efetuada por meio da confrontação dos dados assinalados da nota fiscal, campo transportador / volume transportados, com a contagem física dos volumes em questão. Aqui, vejamos, muitas vezes a questão de apontar a responsabilidade, né? Às vezes o conferente pode não ter como apontar essa responsabilidade. Por quê? A carga, muitas vezes, ela passa por um ciclo logístico muito extenso, né? E com 2 ou 3 paradas, até 4 paradas em locais distintos. E aí fica difícil você, na ponta aqui, saber em qual desses pontos ocorreu a avaria. Por isso que não dá para determinar a responsabilidade. O que nós podemos fazer, sim, é nos isentar, nós que estamos recebendo a carga naquele momento, nos isentarmos de termos que responder pelaquela avaria. Isso eu posso fazer. Agora, dizer quem foi que causou, muitas vezes é difícil o conferente fazer essa afirmação, repito, porque nas cargas, principalmente de comércio exterior, ela tem um ciclo logístico muito grande, né, onde passa aí por 2 ou 3, 4 representantes, e muitas vezes fica difícil você saber em que local, em que momento essa avaria ocorreu. Só nos cabe informar que a carga está chegando para a gente ali naquele momento com avaria. Agora, determinar a responsabilidade, caberá ao proprietário acionar o seu seguro, né? E a seguradora é que vai fazer lá os devidos apontamentos e investigações referente a essa questão da responsabilidade da avaria. Termo de avaria ou comunicação de divergência, né? Isso é importante também, porque ele é uma sequência, né? Quando a gente aponta a avaria, automaticamente nós vamos ter que comunicá-la, né? E, em cima disso, fazer uma geração de um termo de avaria, né? Ou um termo de ocorrência, informando o estado em que a carga chegou para nós aqui, tá? E, é claro, esse termo de avaria tem que constar, claro, as informações referentes à carga, ao peso, o número de documento e outras informações para que elas possam se tornar conformes aos órgãos que forem se utilizar desse documento. Então, vamos aqui. As reclamações ou devoluções de material, qualquer que seja o motivo, independentemente de providências, deverão ser esclarecidas ao cliente por meio do documento comunicação de divergência, termo de avaria, ou não conformidade. Os motivos mais frequentes são reclamação envolvendo os casos de quantidade física diferente da faturada, diferença de peso a menor, diferença de quantidade a menor, devolução ao fornecedor envolvendo problemas de qualidade ou quantidades maiores que as compradas, por meio das seguintes situações: embalagem em desacordo com a especificação, material recebido com avarias, material recebido diferente do solicitado, diferença de peso a maior, diferença de quantidade a maior, material já fornecido anteriormente. Aqui são alguns exemplos, né, de observações que acontecem no dia a dia, né, durante a atividade do conferente, onde ele vai muitas vezes ter que colocar uma dessas justificativas no documento lá de comunicação, de divergência ou no termo de avaria,
informando ao cliente qualquer uma dessas situações, dentre outras tantas que existem dentro do processo de inspeção que o conferente vai executar. Isso aqui só são alguns exemplos para que a gente possa saber mais ou menos em que momento se dá e por que se dá a lavração desse termo de avaria ou comunicação de divergência. Tá? Romaneio de carga, ou também conhecido como packlist, né? Um documento feito pelo exportador, embarcador, né? Toda vez que ele carrega uma mercadoria no caminhão, no container, né? Ele faz a emissão desse documento chamado romaneio de carga, que também podemos chamar de packlist. É uma lista detalhada de todos os volumes que constam no caminhão, no container, né? Colocando lá o conteúdo, o peso, né? O peso líquido, o peso bruto, as dimensões do volume, tá certo? O número de nota fiscal, número da linha de produção e assim por diante, né? Ele tem a função específica, né, de fazer esse trato aí, né, essa informação para que a carga chegue ao cliente com o maior número de informações possível. Qual é a definição do romaneio de embarque ou packlist? É o documento de embarque que discrimina todas as mercadorias embarcadas ou todos os componentes de uma carga enquanto as partes estiverem fracionadas. Tem como objetivo conhecer detalhadamente como a mercadoria está apresentada, a fim de facilitar a identificação e localização de qualquer produto dentro de um lote. Além de facilitar a conferência da mercadoria por parte da fiscalização, tanto no embarque como no desembarque. Não existe um modelo padrão para este documento. Contém comumente os seguintes elementos: quantidade total de volumes, embalagem, marcação dos volumes, identificação dos volumes por ordem numérica, espécies de embalagem, caixa, pallet, etc., contendo o peso líquido, peso bruto, dimensões unitárias e o volume total da carga. Há cargas que não são compostas por vários volumes, por exemplo, granel, e aquelas que elas próprias se identificam, exemplo, automóveis, número de chassis. Então, percebam, nós temos aí um documento que ele não tem um layout padrão. Cada cliente, cada embalador, cada exportador, né, cada produtor faz o seu packlist de acordo com as suas necessidades, mas também focado naquilo que são as informações exigidas pelo cliente, né? Então é importante lembrar que o packlist ele tem que atender, né, também as necessidades do cliente que vai receber a mercadoria e daquelas empresas que vão manusear essa carga. Então, atualmente, eu preciso estabelecer um padrão de informação para que essas empresas possam fazer uso desse documento, fazer bom uso dele e, naturalmente, ali fazer com que esse documento, né, seja útil, né, no momento ali da operação. Aqui nós vamos observar agora um modelo, né, de packlist, um romaneio, né, como a gente está vendo aí na tela, tá? E aí nós temos, né, da preparação da embalagem, vai resultar a listagem das mercadorias packlist ou romaneio. É a identificação da mercadoria. Então nós teremos aí, nesse documento, a quantidade, o volume, a referência, peso bruto líquido, marca, etc. Por volume e embalagem. Então, repito, esse documento tem que ser preparado, né, de acordo com o lote, né, de produção, volumes e embalagem. Então, eu preciso, claro, determinar ali um padrão para que eu possa preencher esse documento corretamente. Conhecimento de embarque. Documento emitido pela transportadora que atesta o recebimento da carga
as condições do transporte e a obrigação de entrega das mercadorias ao destinatário legal, no ponto de destino, sendo exercida a conferência das mercadorias. Este documento recebe denominações de acordo com o meio de transporte. Conhecimento de embarque marítimo, Bill of Lading, que é o BL. Conhecimento de embarque aéreo, o Waybill, AWB, para embarque aéreo. Conhecimento de transporte rodoviário, CRT. E conhecimento de transporte ferroviário, que é o DTA. Então, esses documentos, para cada tipo, para cada modal de transporte, ele recebe um nome e uma abreviação diferente.